Nós te agradecemos, ó Deus, por estar aqui nessa noite, por se reunir como o povo do Senhor e por ter, ó Deus, a alegria de ouvir, ó Deus, encorajamentos na sua palavra, Senhor, ser confrontados, ensinados. A sua palavra é maravilhosa, ela é tudo o que nós temos, ó Deus. Pai bendito, nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, pelos nossos irmãos gaúchos, pelo povo do Rio Grande do Sul. Senhor, tenha misericórdia, ó Deus. Venha, Pai, dar força, saúde, vigor aos voluntários. Renove, ó Deus, as forças deles, ó Deus. Seja, Deus, com aqueles que estão passando por tantas experiências, ó Deus, ruins, tantas histórias que são de tragédia, de desgraça, que o Senhor possa, Senhor, consolá-los no poder do Senhor, ó Deus. Pai, nós pedimos, ó Deus, por aqueles pais que estão aflitos porque não têm os seus filhos, eles estão desaparecidos. Pedimos por aqueles filhos e esposas que não têm os seus pais perto delas, ó Deus, estão desaparecidos. Senhor, tenha misericórdia, Deus. Pai bendito, venha dar, ó Deus, sabedoria para que aqueles que estão na pronta ação possam agir, ó Deus, de modo a ser, ó Deus, as suas próprias mãos, os seus pés, ó Deus, ali no meio daquele povo, ó Deus. Deus bendito, fortaleça as igrejas, ó Deus, em Rio Grande do Sul, que a sua igreja possa marchar resoluta e que através da sua igreja o seu evangelho possa aparecer àquele povo, Deus, convertendo os corações, mostrando que só há esperança em Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus nós pedimos, ó Deus, fortaleça, Senhor, os pastores para que preguem de modo bem contundente, ó Deus, o evangelho nesse tempo, ó Deus. Ó Pai, que haja muitas conversões no Rio Grande do Sul, que aquele povo possa servir ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Nós lhe suplicamos, ó Pai, dê sabedoria aos governantes, repreenda, ó Deus, aqueles governantes maus. Deus, levante os agentes do Senhor, ó Deus, para estarem influenciando a boa administração de todos os recursos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa repreender com mão forte os maus interesses, os maus interessados, aqueles que estão com pensamentos ruins, que o Senhor possa, meu Pai, bani-los de modo definitivo, Senhor. Nós oramos, ó Deus, de modo imprecatório, para que o Senhor tenha uma mão forte e poderosa, punitiva a todos os maus interessados em qualquer circunstância que for voltado ao Rio Grande do Sul nesse tempo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, venha sacudir, ó Deus, para que nós possamos ver um povo forte, um povo amoroso. E enquanto, ó Deus, os partidaristas lutam por seus interesses, os cristãos lutam pelos interesses do Senhor, ó Deus. Pai bendito, enquanto, ó Deus, muitos fazem políticas, os humanistas fazem as políticas humanas, enquanto os materialistas pensam no material, nós, como povo do Senhor, queremos pensar nas almas e dizer, ó Deus, usa-nos para alcançar e tocar o ferido, para tocar o necessitado, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, pedindo ao Senhor que venha nos dar um coração que é voltado, ó Deus, a se compadecer, a ser piedoso, misericordioso, ó Deus. Em nome de Jesus, que mais do que em todos os tempos a igreja brasileira possa orar pelo Rio Grande do Sul, e que mais do que em todos os tempos nós possamos ver, ó Deus, um povo se reerguendo no Senhor, com o coração convertido e voltado a Ti, Deus. Em nome de Jesus nós oramos, dá-nos a Sua palavra, alimente-nos, fortalece-nos, console-nos, conforte-nos e encoraje-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém, Pai. Irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, a porta e o caminho. Jesus nos aponta a direção e nos mostra a recompensa. Jesus, o nosso mestre, aponta a direção
e nos mostra a recompensa. Diz assim a palavra de Deus: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Nós sabemos, irmãos, que Deus, desde a criação, nos trouxe dois caminhos para o homem. A Bíblia, ela, de Gênesis a Apocalipse, ela apresenta dois caminhos, duas caminhadas e dois fins. Não existe a terceira via, não existe a terceira opção, só existem dois caminhos. Isso é definitivo, imutável, e é algo estabelecido na eternidade para a vida. O Deus soberano, que pré-ordenou todas as coisas e que na sua soberania rege a história desde a criação e eternamente, Ele definiu, por sua presciência, dois caminhos, duas portas e dois povos, uma multidão e os poucos que vão seguir pelo caminho largo e espaçoso ou pelo caminho estreito. Isso é pré-ordenado por Deus. As Escrituras, com frequência, ela ilustra esses dois caminhos a serem seguidos. Salmo 1, por exemplo, nós vamos observar que nós temos ali dois caminhos. Livro dos Salmos, o Salmo 1 vai apresentar que um salmo que você conhece, eu gostaria de ler com vocês. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Então aqui tem um caminho, né? Que vai ser um caminho de felicidade daquele que evita o caminho mau. Seguir o conselho dos ímpios, conduta de pecadores e assentar na roda de escarnecedores ou zombadores é um caminho que é ruim. O versículo 2 diz: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no dia do julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o quê? O caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Temos dois caminhos, e temos duas caminhadas, e temos dois fins. Não existe uma terceira opção. Não existe um sucesso final salvífico para aquele que não segue no caminho dos justos. Jesus vai nos apresentar isso. Nós vamos ver que Provérbios capítulo 15, um livro de sabedoria, nos apresenta também, irmãos, mais uma vez, dois caminhos. Provérbios 15, se você está acompanhando, Ezequiel está colocando na tela, 15, versículo 19. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Agora, nós estamos olhando algo prático, tá? Porque às vezes nós ficamos presos somente em uma realidade de um caminho para o céu e um caminho para o inferno. E esquecemos que nós ainda estamos caminhando aonde? Aqui na terra, que nós podemos ser preguiçoso ou podemos ser justos, honestos, trabalhadores, dedicados. A Bíblia ainda segue nos orientando
Jeremias, abra sua Bíblia, versículo 21, versículo 8. Jeremias 21, versículo 8. Jeremias 21, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: diga a este povo, assim diz o Senhor: ponho diante de você o caminho da vida e o caminho da morte. Dois caminhos. A palavra de Deus nunca foi oscilante ou vacilante em tentar deixar margem para uma nova oportunidade, um novo caminho e uma nova escolha além desses dois caminhos. E nós vamos observar que Jesus apresenta esses dois caminhos não como uma escolha da livre agência. Na livre agência, nós fazemos escolhas, irmãos. Porque o falso entendimento das doutrinas da graça, da eleição, do calvinismo, interpreta e tenta dizer para a gente o seguinte: olha, então, você pode, está eleito tudo, está eleito o carro que você compra, está eleito a casa que você vai morar, né? Está eleito, né, a roupa que você vai vestir. Isso são escolhas da livre agência, e a livre agência é a liberdade que Deus nos dá diante da capacitação do intelecto, da inteligência que Ele nos dá, de fazermos escolhas comuns, simples, objetivas da nossa vida. Escolher onde vai morar, a cor que vai pintar a casa, escolher o carro que vai comprar, escolher a roupa que vai vestir. Isso tudo é livre agência. Nós somos capacitados por Deus a fazer essas escolhas. E são dois caminhos que sempre estarão à nossa frente. Na livre agência, nós podemos, por exemplo, escolher doar ou não doar. Existem pessoas que dizem: eu não vou doar nada não. Isso aí é tudo desviado no meio do caminho, não chega lá no fim, então eu não vou doar nada não. Existem outras pessoas que dizem: eu vou doar, eu não quero nem saber como vai ser o tratamento final disso, eu estou fazendo a minha parte. São duas escolhas diante da livre agência, da sua liberdade de escolher. As pessoas, o tempo todo na vida, estão fazendo escolhas. Acordar cedo para ir fazer uma atividade física ou não acordar cedo. Livre agência. Fazer uma hora de almoço tranquila junto com a família ou não fazer essa hora de almoço. Correr, ser acelerado o tempo todo, não parar. São escolhas. Escolhe estudar para o concurso ou não estudar para o concurso. As pessoas escolhem a profissão que querem. Qual profissão? E a gente desde pequenininho já quer ficar perguntando às nossas crianças. Nós estamos sempre, o tempo todo, diante de fazer escolhas. E Jesus apresenta aqui, irmãos, 3 escolhas, na verdade, e um fim. E 2 fins, na verdade, para cada ela. São 4 pontos que Jesus apresenta. A primeira escolha é a entrada. A segunda escolha, o caminho. A terceira escolha, a companhia. E por fim, o destino de cada uma das escolhas que foram feitas antes. Jesus apresenta escolher uma das entradas. Entraremos pela porta larga ou pela porta estreita? Jesus apresenta os caminhos e ele diz: vocês andarão pelo caminho largo ou pelo caminho estreito? Jesus apresenta as companhias: seguiremos a multidão ou estaremos preparados para nos juntarmos à minoria do remanescente de Deus que prefere andar pelo caminho justo? E o texto nos chama a atenção que Jesus, ele aponta a direção. Aponta. Ele diz assim: entrem pela porta estreita. Nós vimos no domingo que Jesus já falou aos seus discípulos que Ele é a porta.
porta das ovelhas, não a porta dos bodes, não a porta dos lobos. Eu sou a porta das ovelhas. E Jesus aqui, ele apresenta a frase no indicativo: entrem pela porta estreita. Nós precisamos ter em mente que Jesus já está aqui apresentando um padrão daqueles que querem o seguir. Ele disse como são felizes, bem-aventurados, e ele traçou o perfil dos bem-aventurados. Ele disse como o seu seguidor pode descansar na provisão enquanto caminha com ele. Ele disse como os seus seguidores devem se portar com relação à oração, com relação ao jejum, com relação à ação social, a doar, dar esmolas. Jesus apresentou o padrão, e esse padrão que Jesus apresentou é a indicação de qual porta os seus seguidores devem entrar. E por isso ele vai dizer a eles: vocês devem entrar, entrem pela porta estreita. Nós somos chamados por Cristo, e as pessoas podem entrar em conflito diante da doutrina que nós seguimos, pregamos, e diante das nossas confissões, nesse texto aqui. Então Jesus está dando uma opção. O evangelho é pregado, e a pessoa que escolhe se ela vai seguir Jesus ou não. O que nós precisamos entender é que o evangelho, sim, sempre vai fazer uma divisão daqueles que vão seguir ou não. Simplesmente pelo fato apresentado, quando o evangelho é pregado e aquele homem que se arrepende dos seus pecados se volta para Cristo, ele vai entrar pela porta estreita. Mas o evangelho também é pregado e há rejeição à pregação do evangelho. Estes são os que seguem a porta larga. A iniciativa nos apresenta um evangelho sendo pregado e Deus operando através do evangelho para trazer arrependimento e fé, e então a escolha de Deus alcançando os nossos corações, e nós somos cativados a andar os passos do nosso mestre na porta estreita. Jesus é que define: entre pela porta estreita. E ele simplesmente descreve por que se deve entrar pela porta estreita. A porta é larga e ampla, o caminho que leva à perdição, e são muitos os que andam por ela. Mas é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que andam por ela. A companhia da multidão sempre é atrativa. Ela nos leva a ficar confortáveis, porque andar em bando, e um bando grande, nos dá uma ideia de que está certo. Afinal de contas, o povo diz por aí: a voz do povo é a voz de Deus, né? É mentira, tá, irmãos? Isso é mentira do diabo. É mentira do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Ele mente desde o princípio para enganar os filhos de Deus. E as companhias, elas sempre nos colocam em uma situação de achar que, por fazer uma escolha conforme alguém fez, nós podemos estar tranquilos com a nossa decisão. Afinal de contas, se der errado, eu tomei aquela decisão porque alguém já estava naquele caminho. Nós seguiremos a multidão ou vamos estar preparados para andar com a minoria? Segundo ponto, nós precisamos entender que só existem e há basicamente somente uma escolha a ser feita. Deus não dá a opção de você escolher um caminho, andar com ele e depois falar: não, agora eu vou pegar outro caminho aqui, depois eu volto. Não são caminhos que se cruzam. São caminhos bem definidos para o destino final. Eles estão traçados, estabelecidos, eles não se confundem, não se misturam. Por isso, um é estreito, o outro é largo. Um é espaçoso e o outro é apertado. E Jesus
vai detalhar as implicações das opções aqui disponíveis. Cabe a nós considerá-las para que possamos compreender que o todo diante de nós exerce influência sobre o fim da nossa vida. Uma frase que nós provavelmente já ouvimos: não espere rejeitar Deus durante todo o caminho e achá-lo no destino final. As pessoas rejeitam na expectativa de que no destino final elas vão se acertar. Não adianta caminhar uma vida toda sem Cristo e esperar encontrar-se com Ele no final dessa caminhada. Jesus diz: não se enganem. Jesus está dizendo: o que eu estou colocando diante de vocês é uma questão de vida ou morte. A caminhada, o caminho, tem dois fins. Quando Jesus explica tudo em uma só fala, em um só tópico, Ele está dizendo: olha bem o fim que esse caminho dos maus vai levar a eles. O Evangelho, além de ser Deus chamando, é também Deus apresentando os avisos da consequência de uma vida toda rejeitando Ele. Muitas pessoas passam pela porta larga, caminham pelo caminho largo por razões diversas. Algumas rejeitam deliberadamente o caminho de Cristo e optam por abandonar as suas exigências morais. Elas são muito pesadas. Esse negócio não é para mim não, eu estou fora disso. Outros simplesmente se desviam com a multidão, presumindo existir segurança nos números. Nós vamos ver agora, quando vai chegar tempo de fazer, não pode fazer comício mais, mas faz carreata. Não pode fazer comício, faz carreata, faz passeata, faz motocada. Eles fazem tudo quanto é desgraça, que não serve para nada, só para expor idiota. Mas eles fazem. Aí você observa que quem está fazendo a carreata fala o seguinte: a minha carreata deu 30 mil veículos. Quem está fazendo a carreata. Aí a oposição vem e diz assim: não, só tinha lá uns 300 carros. Olhe lá. Aí vem o jornal oficial e fala assim: segundo dados da polícia militar, tinha 30 carros. Aí você não sabe, a multidão, ela é atrativa, ela parece que apresenta uma segurança, mas elas são falsas, isso que eu quero dizer. Nem sempre os números são verdadeiros, e mesmo que seja uma grande multidão, ela apresenta uma falsa sensação de segurança, né? Se o meu coleguinha fez, se o meu coleguinha escolheu assim, mãe, você já falou muito isso, que eu sei. Você também já falou. O que eu vou falar agora? Você até sabe, né? Se todo mundo faz. A gente cresce falando isso. Mãe, todo mundo faz assim. E a resposta que a gente tem é padrão FIFA, né? Qual que é a resposta? Você não é todo mundo. A gente cresce ouvindo isso. Já ouviu isso, Samuca? Já ele falou assim, ó. Você não é todo mundo. Mamãe, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Se ao menos esses que trilham o caminho largo olhassem para o final do caminho com um alerta do Evangelho, o problema é que a cegueira espiritual, a dureza do coração e esses que Deus entregou para a condenação, eles nunca enxergam o caminho final. Eles estão cegos, entenebrecidos de entendimento, e por isso eles não vão enxergar o caminho final, e por isso eles não vão se desviar do caminho mau. Eles vão continuar caminhando. Eles não enxergam a condenação, a destruição, o fim. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Essa eu vou ganhar Ezequiel. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Essa eu ganhei ele. Viu? Né? O cara
caminhando, o cara acha que está tudo legal, está tudo maneiro. O adultério, a prostituição, a fornicação, a sonegação, a vida que ele está seguindo está muito confortável e lhe dando prazeres. E ele parece que está tudo direitinho. Eu costumo dizer que é empinar a moto na beira de precipício, ou então tentar fazer manobra radical na beiradinha da pirambeira. Há um caminho que ao homem parece direito, está tudo certo com a minha vida, mas o fim é a morte. Jesus nos impele, enquanto tomamos as decisões mais fundamentais da vida, a ponderar as consequências delas, que são inevitáveis às nossas escolhas, e que elas poderão nos levar, à luz do ensino bíblico, a escolher e tomar as decisões certas. Somente assim nós não seremos desiludidos. Terceiro ponto, os cristãos jamais deveriam presumir que essa é uma decisão fácil e óbvia. Porque a gente fica tão, pô, isso é tão fácil, tão óbvio, tão simples. Caminho certo, final vida. Caminho errado, final morte. Às vezes nós cometemos esse erro, e assim nós nos distanciamos da verdadeira experiência e das tentações, porque passaram, aquelas tais que passaram, o povo de Deus nas Escrituras. Eles reconheciam que os maus frequentemente prosperavam nos seus caminhos errados, ao passo que o povo do Senhor costumava sofrer por isso. Poxa Deus, eu oro, eu vou na reunião, fico até meia-noite com o pastor, volto para casa e estudo, e o meu concurso não chega. Poxa Deus, eu trabalho, eu me dedico, acordo cedo, eu vou para outra cidade, e parece que aquele cara que é quiabeiro no serviço, dá atestado indevidamente, é fraudulento, é preguiçoso, parece que ele está dando mais certo para ele, parece que a riqueza dele, o celeiro dele só aumenta. Essa é uma experiência que o povo de Deus, no decorrer da história, nas Escrituras, sempre tiveram. Como eles conseguiam persistir no caminho estreito, tendo isso em vista? O sucesso do rei ímpio, o sucesso da nação pagã. O Salmo 73 é um modelo de como Asaf lutou contra essa ironia. E é um dos salmos mais instrutivos com relação a isso, irmãos. Os dois caminhos. Deus, eu estou seguindo o caminho da justiça, e aquele que está seguindo o caminho da maldade está prosperando. Asaf viu que aqueles, enquanto no caminho largo, prosperavam e eram por vezes mais saudáveis, mais ricos do que o povo de Deus. E de início a sua reação foi extremamente espontânea, e ela consistiu em exclamar: com efeito, Salmo 73, versículo 13, com efeito, inutilmente, olha o que ele diz: seguindo no caminho do justo, no caminho da retidão, seguindo no caminho estreito, tendo entrado pela porta estreita, fechadinha, seguindo o caminho de provações, ele diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Aí eu te pergunto, Asaf foi o único a reagir assim? Será que você nunca se sentiu assim? Será que você nunca teve essa frustração de correr no que é certo, e enquanto você batalha para outros que não são cristãos, a vida parece ser uma embarcação relativamente suave? Escute mais um pouco que Asaf disse, preste atenção.
em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Só de pensar que eu estou fazendo tudo certo, e parece, diante da ótica que o mundo, que a cultura, que o agora me apresenta, parece que não está dando certo, não. Foi uma tarefa muito pesada para mim, até que eu entrei no santuário de Deus e vi o fim daqueles que andam no caminho errado. Fica firme, irmão, calma você no seu caminho justo. Se apegue com Deus e se apegue com a melhor de todas as consequências, se apegue com a melhor de todas as recompensas, que é desfrutar da vida eterna com Deus, com Cristo Jesus na eternidade. Continue caminhando e fazendo o que é certo. Ainda ele vai dizer, e você tem que pensar se, por que isso faria diferença? Olhar o fim do ímpio, como o Salmo 1 já nos apresentou. Por que isso faria diferença? Aí ele vai dizer, então, depois que eu vi o fim deles, eu compreendi o fim deles. Ele viu que o fim dos incrédulos é a destruição. Já em contrastes a isso tudo, ele podia declarar que ele sabia que valia a pena continuar no caminho que ele estava seguindo por causa do fim do justo. Nós precisamos, irmãos, andar certos de que o nosso destino está nas mãos de Deus. Ele é que é soberano. Nós somos falhos. No templo, onde como Isaías se viu também na presença do Eterno, majestoso e glorioso, ele pôde ver a sua vida e a de outros também, à luz da realidade derradeira do julgamento eterno final de Deus. Foi assim que ele realmente havia sido enganado, pensando no aqui e no agora. Quando ele julgou pela ótica do aqui e agora, ele se frustrou. Quando ele viu a eternidade, ele ficou consolado. Ele foi confortado. É exatamente por esse engano que o Novo Testamento tem tanto a dizer acerca do destino final do homem. O Novo Testamento, ele está o tempo todo apontando para a eternidade. Cristo revelado, ressurreto, é a esperança concreta, definitiva do final, da eternidade. O ensino neotestamentário não é uma fantasia ilusória e nem algo incalço. É justamente o contrário. E tão somente quando vivemos à luz do futuro, com o nosso coração na eternidade, Jesus diz, é que podemos tomar decisões corretas no agora. E aqui está um ponto crucial, irmãos. Somente depois de ter tido o coração atraído pelo Evangelho, somente depois de ter sido resgatado da natureza pecaminosa, incapaz de escolher Deus e o caminho certo, somente depois de ter sido alcançado pelo Evangelho, transformado pelo Evangelho, fortalecido pelo Evangelho e direcionado pelo Evangelho, é que os cristãos com os corações no céu, porque foram alcançados na esperança da glória, eles podem tomar decisões e andar pelo caminho certo. Ninguém, irmão, acha o caminho certo por si mesmo, porque a nossa bússola foi quebrada pelo pecado original. Nós não conseguimos identificar a direção correta, porque nós estamos perdidos em nossa natureza pecaminosa. Nós não conseguimos dar um passo sequer na direção do que é certo, do que é bom por nós mesmos, porque nossa natureza é má. O
pecado original nos consumiu, de modo que nós não temos mais livre arbítrio para escolher Deus. Temos livre arbítrio para pecar. E você pode observar que sempre quem fala de livre arbítrio nunca fala que o homem tem a liberdade plena e tem livre arbítrio e ele peca porque ele escolheu viver ali tranquilamente. Ele quer forçar o livre arbítrio para dizer que o homem tem capacidade por si mesmo de escolher Deus, e o homem não tem. O ponto inicial de quem acredita no livre-arbítrio é tentar dizer que o homem está superior a Deus e é mais forte do que Deus para tomar a sua decisão. Eu quero ou não quero, não importa o que Deus quer. E exatamente pelo fato de que nós somos incapazes, mortos, morto não escolhe caminho, morto só tem um caminho, a rua da igualdade, só um caminho. Morto não escolhe. E aí nós recebemos o sopro de Deus do Evangelho, recebemos vida, fomos vivificados, e porque nós fomos vivificados, nós andamos no caminho da justiça. Em conclusão, a minha conclusão é um versículo. A conclusão da minha mensagem é um versículo bíblico. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aquele que é a porta também é o caminho. Aquele que é a porta das ovelhas é o caminho das ovelhas, é a verdade das ovelhas e é a vida das ovelhas. Jesus não é um atalho, um beco ou uma terceira opção. Ele é o caminho, artigo definido, o caminho. Artigo definido, a verdade, não uma verdade. A vida, pois só nele a vida eterna. Jesus é o caminho que nós caminhamos atraídos para chegarmos a Deus. Jesus é a verdade que nos sustenta nesse caminho estreito. Jesus é a vida no final dessa caminhada de caminho estreito, para nos dar eternamente o viver na glória com Deus. Em todas as suas decisões, saiba que você vai estar diante de você escolher o caminho estreito ou o caminho largo. E não existe decisão fácil, confortável para um cristão que quer seguir verdadeiramente a ética do reino. Isso aí eu posso escolher de qualquer jeito. Toda decisão do cristão é importante sobre o caminho largo e o caminho estreito. Se você enxergou Cristo como o caminho, se você se rendeu à verdade e reconheceu que você é morte e só em Cristo a vida, caminhe seguro, passos firmes, porque você está na rota de chegar na eternidade da vida eterna com Deus. Considere tomar sempre decisões sábias na sua caminhada, à luz do Evangelho. Considere fazer as escolhas que agradam a Deus, que glorificam a Deus. E saiba que a consequência disso é Deus ser glorificado e você andar seguro para receber a recompensa eterna, a coroa da vida. Amém? Deus, guarda o seu povo na caminhada, que a jornada até o céu, com todas as lutas, com todas as dificuldades, com todos os espinhos, possa ser uma jornada de segurança em Cristo, Senhor.
fortaleça, dê esperança para o seu povo na caminhada. Ó meu Deus, nos dê, ó Deus, sabedoria para tomar as decisões, graça para fazer as escolhas, que tudo em nós aponte para glorificar o seu nome, que as nossas decisões sempre sejam as decisões da porta estreita e do caminho apertado. Nunca aquilo que é fácil, confortável, que o homem pode fazer o que bem entender na sua decisão, mas que as nossas decisões, ainda que nos doa, sejam decisões que glorifiquem o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Sê com o seu povo, sustente o seu povo, dê provisão para o seu povo e guie os passos do seu povo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.